Olá, boa noite. O Band Cidade desta quinta-feira, 24 de fevereiro, já está no ar. Desde a madrugada, os olhos do mundo estão voltados para aquela zona de conflito de Ucrânia e Rússia. A tensão que a gente vinha acompanhando há semanas virou de fato um confronto já com mortes e muita destruição. A gente vai conversar hoje aqui no Band Cidade com um professor de Direito Internacional. Vamos saber o que mais, além de, claro, as mortes, a destruição, o medo, o que mais esse confronto pode causar na economia global. O preço dos combustíveis, por exemplo, já deve subir de imediato. E ainda hoje, aqui na edição do Band Cidade, vamos acompanhar também. Os fãs se despedem de Paulinha Abelha, cantora da banda Calcinha Preta, que faleceu ontem em Sergipe. Homem rouba ambulância e deixa paramédicos a pé no bairro Montese, aqui em Fortaleza. E as notícias do futebol. O Fortaleza joga hoje pelo estadual e o Ceará se prepara para o jogo de volta contra o Iguatu, também pelo Campeonato Cearense. É agora aqui no Band Cidade. Os furtos em plena luz do dia. A gente mostrou recentemente um caso, a Iva Soares até fez a matéria, de um homem que chegou em um estabelecimento, pediu um copo de água e na saída furtou a bicicleta de um dos funcionários, a bicicleta que estava do lado de fora do estabelecimento. Pois você vai ver agora o caso de um veículo que foi furtado também em plena luz do dia no bairro Quintino Cunha, aqui em Fortaleza. Pelas imagens do circuito de segurança de um estabelecimento próximo ao local, a gente observa que o homem chega próximo ao veículo, depois ele olha a movimentação na rua, que é muito tranquila, força a porta do carro, entra e leva o veículo. O caso aconteceu na Avenida Emília Gonçalves. O veículo, um Fiat Uno Mille cor prata, placas GOV 6151, ainda não foi encontrado. E no bairro Montese, aqui na capital cearense, um homem roubou uma ambulância do SAMU e deixou os paramédicos a pé. A polícia, uma viatura que patrulhava ali o local, conseguiu encontrar a ambulância a alguns quarteirões, algumas ruas próximas de onde os paramédicos estavam. Mas o homem não foi localizado. A polícia levou a viatura para a delegacia e os paramédicos foram para prestar e fazer o boletim de ocorrência e prestar mais detalhes para tentar investigar esse homem que levou a ambulância. Um homem identificado como Ronaldo Carlos teve um acesso de fúria e quebrou tudo dentro de uma igreja evangélica no município de Itauá, aqui no interior cearense. Muita coisa foi destruída na igreja, que fica... Após o incidente, a destruição de muitos objetos dentro da igreja, o Ronaldo foi preso e conduzido até a delegacia regional. A polícia não informou o motivo alegado pelo acusado para cometer essa verdadeira destruição toda na igreja. A Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal desencadearam hoje uma operação que investiga a adulteração de mais de 10 mil veículos, entre eles mais de 3 mil veículos do Exército. Mais de 400 policiais estavam envolvidos na operação para o cumprimento de 82 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão em 10 estados, entre eles o Ceará. A operação denominada Fiat Lux identificou as 10 mil alterações em veículos. De acordo com a polícia, os números dos chassis eram usados de forma ilegal e os criminosos legalizavam carros
oriundos de furto e roubo. A investigação detectou participação de profissionais do Detran e despachantes. A Polícia Federal informou ainda que não foram encontrados indícios de participação de integrantes das Forças Armadas nas fraudes. O prejuízo desse esquema todo passa dos 500 bilhões de reais. No próximo bloco do Band Cidade, nós vamos entender tudo que está por trás e o que pode vir com esse conflito entre Ucrânia e Rússia. E ainda hoje vamos mostrar os preparativos para a estreia nas quartas de final do Fortaleza e também os preparativos do Ceará, que tem jogo de volta, os dois pelo Cearense. Daqui a pouco a gente mostra. A gente está de volta com o Band Cidade e há semanas a gente vem acompanhando aí todo o Brasil, enfim, todo o mundo vem acompanhando o que antes era apenas um clima de tensão, por assim dizer. Mas, desde a madrugada desta quinta-feira, a gente vem de fato acompanhando aí as investidas e os avanços desse conflito já de fato instalado entre Ucrânia e Rússia. E o que é que esse conflito, que tem aí os olhos do mundo inteiro, tem a ver ou tem como chegar a nós aqui, cearenses, nordestinos? Eu convidei e agradeço a participação do professor Paulo Henrique Portela, professor de Direito Internacional da Universidade de Fortaleza. Muito obrigada pela sua presença. Eu imagino que o seu dia hoje não está sendo fácil, né? Muito animado. Enfim, professor, antes da gente entrar mesmo nessas questões econômicas e também nas questões de todo esse desenvolvimento bélico, esse medo, essa apreensão, eu queria que o senhor explicasse rapidinho por que Ucrânia e Rússia começaram aí essa tensão que agora virou de fato um grande conflito. Muito obrigado a todas e a todos que nos assistem. Uma primeira coisa que nós devemos sempre lembrar em relação à Rússia. A Rússia é o país de maior extensão territorial do mundo, tem 11 fusos horários, uma grande população, faz parte de 2 continentes, enfim, é um país que não pode deixar de ser notado no mundo. E a Rússia sempre teve, desde a época dos czares, desejos de poder mundial, desejos de influenciar os rumos dos acontecimentos no mundo inteiro. Esses desejos se realizaram especialmente na época da antiga União Soviética, mas em 1991, com o fim da União Soviética, a Rússia que a sucede cai numa tremenda decadência. Agora, com Putin e com a crise na Ucrânia, definitivamente uma coisa devemos ter em mente: a Rússia voltou. A Rússia está novamente na primeira divisão dos acontecimentos internacionais. E nesse sentido, como todo grande poder, os Estados Unidos não são diferentes, por exemplo, a Rússia se preocupa com a sua segurança. E é com essa preocupação com a segurança que a Rússia se manifesta contrária a uma aproximação de países vizinhos com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Ucrânia tem se aproximado da OTAN, com o patrocínio, pelo menos aparente, dos Estados Unidos e da Europa, e a Rússia tem se incomodado com esse movimento, inclusive pelo fato de a Ucrânia e a Rússia terem fortes vínculos históricos, culturais, políticos e etc. Então a primeira preocupação é essa, e o próprio presidente Putin sempre deixou muito claro. A Rússia não quer a proximidade da OTAN. É mais ou menos como a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, quando a União Soviética instala mísseis em Cuba, a 150 quilômetros de Miami, e os Estados Unidos veem naquilo um grande risco à sua segurança. Isso não justifica, evidentemente, a violação da soberania de outros países, o uso da força nas relações internacionais, que é proibido pelo direito internacional. A Rússia e a União Soviética sempre velaram por sua segurança às custas da soberania de países vizinhos, mas é a leitura política que se faz desse assunto, desse tema tão quente que preocupa tanto a todas e todos nós. Professor, antes da gente voltar a falar, principalmente sobre as consequências já imediatas, né, ou, enfim, o que a gente pode esperar,
Eu queria só falar para o telespectador, mostrar, na verdade, um vídeo de jogadores de futebol, pelo menos 20 jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia. Eles e familiares fizeram esse vídeo pedindo aí ajuda, suporte à Embaixada Brasileira. Eles estão em Kiev e pedem aí um apoio, já não tem combustível, nem outro suporte para sair, né? A gente acompanhou cenas durante todo o dia, o Grupo Bandeirantes tem acompanhado, tem mostrado direto lá daquela zona de conflito e também com os nossos comentaristas espalhados pelo Brasil, esses casos. E a gente vai mostrar agora uma entrevista com o jogador nordestino Edson, que também atua ali naquela zona. Ele já está numa área mais afastada e pelo menos disse que está bem. Vamos acompanhar. Então, primeiramente, bom dia a todos aí no Brasil. Eu sou Edson, atualmente jogo aqui na Ucrânia, sou jogador do Kharkiv, da Ucrânia. Cheguei há pouco mais de 2 meses, né? A gente não espera que tal coisa aconteça, a gente vem para cá atrás do nosso sonho, mas infelizmente isso está acontecendo. Mas já adiantando que estou bem, que meus amigos aqui do clube estão bem também, outros estrangeiros, tem um brasileiro também, tem a esposa dele que é brasileira, tem um amigo meu argentino também que a esposa é brasileira, estão todos bem. Hoje eu acordei com inúmeras mensagens de família, amigos, preocupado, né, com a situação aqui. Eu estou aqui em Lviv, é uma cidade no oeste da Ucrânia, um pouco distante de Kiev, que é a capital, é onde as coisas estão mais movimentadas, né? Então aqui é fronteira com a Polônia e aqui as coisas estão um pouco mais tranquilas, né, teoricamente. Mas a gente está bem ligado. No momento eu estou esperando um posicionamento do clube para saber o que vou fazer, se eu vou para a Polônia, se eu espero um pouco mais aqui, se eu vou para a Polônia e da Polônia eu vou para o Brasil. Então, no momento é esperar um pouco, mas tranquilizando o pessoal do Brasil, dizer que estou bem, né? Bom, a gente viu aí então duas distorções, né? Dois casos diferentes. Aquelas pessoas que estão realmente mais próximas a Kiev, correndo mais riscos. Inclusive falta de combustíveis, de medicamento, isso já está de fato acontecendo. Os países que fazem fronteira já estão, inclusive, recebendo refugiados, não é isso? Professor, as consequências imediatas, claro, a gente já está vendo o número de mortos, a gente já está vendo o crescimento e a apresentação de material bélico, mas para o mundo de uma forma geral, assim, essa semana mesmo eu ouvi um comentário de que os russos diziam, a gente já está acostumado a ver tanques, né, a ver soldados, então não vai ter, há muito tempo que se fala nisso, não vai ter, mas aí a gente acompanhou aí esse estouro, por assim dizer, né? Então, assim, essas consequências imediatas, depois do pronunciamento americano, depois daquele pronunciamento alemão, o que a gente pode esperar? O mundo, além da União Europeia e dos Estados Unidos, o que é que pode esperar? Muito bem. Antes de responder à pergunta, eu queria destacar que a Lei de Imigração Brasileira determina que o governo brasileiro deverá empreender esforços para auxiliar brasileiras e brasileiros que vivem em situações de crises humanitárias no exterior, inclusive pela via da repatriação. Foi o que aconteceu no início da pandemia da Covid, quando o Brasil enviou aeronaves à China para resgatar brasileiras e brasileiros que lá se encontravam. Evidentemente que se essa missão ocorrer, deverá ser negociada com os governos dos países beligerantes. E, enfim, aguardemos que o governo brasileiro faça a sua parte nesse momento. É um momento de grande tensão para o mundo. O mundo ainda se recupera de uma pandemia e de todos os seus impactos econômicos, e aí estoura uma guerra com o potencial de gerar problemas em nível global. E esses problemas ocorrerão inicialmente na economia. Justamente o papel de Rússia e de Ucrânia em mercados de commodities importantes é muito grande. A Rússia é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. A mera entrada da Rússia no conflito armado já implica o aumento do preço do petróleo, que vai se refletir certamente nas bombas de combustível das cidades brasileiras. Ao mesmo tempo, o papel da Rússia e da Ucrânia no mercado de alimentos, no mercado internacional de alimentos, sobretudo aqui eu destaco o trigo, vai implicar também aumento dessa matéria-prima
no âmbito internacional e provavelmente o pão que você come também sofrerá aumento. Ou seja, tudo o que nós não precisávamos neste momento era de um conflito armado. Além disso, existe a possibilidade de um grande fluxo de refugiados, causando tensões nos países que receberão esse contingente populacional, especialmente na Europa. O Brasil está longe da Ucrânia, mas não quer dizer que o Brasil não vá receber refugiados, porque o Brasil hoje já recebe muitos refugiados, não apenas da Venezuela, que é nosso vizinho, mas também de países como o Haiti e de países da África. Então é possível que alguns refugiados ucranianos venham parar aqui para o Brasil, impondo ao governo brasileiro o mesmo dever que tem com outros refugiados, políticas públicas de acolhimento, que é justamente um dever que não vem sendo cumprido a contento pelo Estado brasileiro, pelo poder público brasileiro ainda. Em suma, no momento em que o mundo começa a se recuperar de uma pandemia, nós entramos num outro momento. Eu fico com pena do meu filho, de 6 anos, que hoje de manhã estava comentando que na curta vidinha dele, ele já viveu ou está vivendo 2 momentos de grandes transtornos. Uma pandemia e agora um conflito que poderá ter escala global. Por enquanto, não. Agora imagine a situação. Uma aeronave russa e uma aeronave norte-americana se encontram em águas internacionais. Se houver um incidente, aí o problema pode descambar para algo muito maior. E uma guerra entre Estados Unidos e Rússia certamente seria nuclear, porque uma guerra terrestre, a gente já sabe, Napoleão sabe, o governo da Alemanha da Segunda Guerra Mundial também sabe que uma guerra terrestre na Rússia é muito difícil. Então o mundo está realmente andando na corda bamba. Eu espero sinceramente que as partes voltem à mesa de negociação para evitar um mal maior para o nosso planeta, justamente, eu insisto, nesse momento em que nós não precisávamos de um conflito armado. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente vai junto aí nessa sua esperança, né? Porque essa mesa de negociação a gente ainda não vê sinais, né? Os discursos estão muito enfáticos. Vladimir Putin disse que se alguém interferir, terá danos nunca vistos antes. A Alemanha, apesar de tentar ali, inclusive ser dependente economicamente em relação ao gás, mas também fez um discurso forte, e aí a gente vê essa negociação um pouco distante, mas né, vamos aguardar, enfim, vamos torcer para que realmente, como o senhor disse, é tudo que o mundo, que ninguém precisa nesse momento, né, professor? Exatamente. Muito obrigada, eu espero conversar com o senhor para a gente falar do fim disso tudo. Eu também. Muito obrigado. Obrigada, senhor. A gente volta já aqui no Band Cidade. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou hoje de um evento aqui no Banco do Nordeste, em Fortaleza. Iva Soares ouviu a ministra sobre aí os projetos no Ceará e também em outras cidades, outros estados nordestinos. E, claro, a ministra também comentou sobre o confronto entre Ucrânia e Rússia. Foram premiados 16 projetos no agronegócio e agricultura familiar na região Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo, regiões onde o Banco do Nordeste atua. O Prêmio Agro Nordeste visa fomentar o desenvolvimento sistêmico e a melhoria da competitividade de cadeias agropecuárias, mediante sua ação financiadora e a implementação de ações para a melhoria da qualidade de vida e o crescimento sustentável da região. Ao todo, 16 territórios foram beneficiados, somando mais de 9 bilhões e 700 mil reais distribuídos desde o lançamento do programa. A gente tem procurado priorizar o crédito voltado aí para a melhoria da eficiência do homem do campo, do empreendedor do campo, com foco na pequena propriedade, mas também abrangendo, como dito, a infraestrutura que é necessária para a produção rural e para a produção de um modo geral. Aldeci Abreu é apicultor há mais de 10 anos na região de Monsenhor Tabosa e hoje comemora feliz por ter sido um dos premiados. Então esse prêmio é o que dá as condições da gente estimular mais a nossa atividade, né? De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que mesmo tendo uma forte relação econômica do Brasil com a Rússia, principalmente no setor de fertilizantes,
O país já tem alternativas para poder substituir caso tenha algum problema diante do conflito que tomou força hoje. O Brasil é um importador de fertilizantes de vários países do mundo. A gente tem que ver o que vai acontecer, né? Agora, nós temos alternativas, outras alternativas, para poder substituir se nós tivermos algum problema em algum desses países. Vamos a outros destaques nacionais, direto da capital federal, com Napoleão de Castro. Napoleão. Aqui Brasília, de onde fala a equipe do Band Cidade nesta quinta-feira, atualizando o nosso telespectador no debate dos temas mais relevantes em Brasília e no Congresso Nacional. E nesta quinta-feira de notícias, a equipe do Band Cidade destaca a aprovação na noite de ontem pela Câmara Federal do texto base que regulamenta os bingos, cassinos e jogos de azar no país, matéria que foi aprovada no plenário da Câmara. Com exclusividade para o Band Cidade, nós conversamos com o autor da proposta, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do estado do Ceará. Inicialmente, ele justificou a importância da aprovação dessa matéria. É importante para o país, especialmente, eu acredito, para o turismo do país, a questão dos cassinos integrados, que eu sempre defendi que houvesse a permissão aqui no Brasil para esse tipo de investimento. Nós somos o único país das Américas, incluindo aí a América do Norte, Central e do Sul, que não tem cassinos. E o cassino é um polo atrator de turistas, né? Através do cassino, milhares de pessoas se deslocam para aquele destino onde tem um cassino de grande porte para poder jogar, poder fazer suas apostas, e depois retornam às suas residências sem que haja uma permanência da pessoa ali jogando o tempo todo, evitando assim a possibilidade de alguma contração do vício da ludopatia. O deputado também falou sobre a evasão de divisas que o Brasil tem com a não regulamentação dos jogos. Nós temos sites de apostas que funcionam aqui no Brasil e estão acessíveis pelo nosso celular. Esses sites de apostas anunciam em jogos de futebol e tudo mais, porém, esses sites estão ligados a países no exterior. Não fazem nenhum recolhimento de impostos aqui no Brasil, o recolhimento de impostos é todos os países no exterior, e o dinheiro dos brasileiros que fazem essas apostas, por mais que você vá lá e dê o dinheiro na bodega, e o cara, mas depois o dono da bodega bota o cartão de crédito ali, ou na banca de revista, ele bota o cartão de crédito para poder mandar o dinheiro dele para o exterior e anunciar no site de aposta um resultado de um jogo de futebol aqui no Brasil, por exemplo. Eduardo Bismarck destacou também a perspectiva de arrecadação com esse projeto agora aprovado. Estima-se que 71 bilhões de reais por ano sejam destinados do bolso do brasileiro apenas para apostas. Além disso, 20 bilhões de reais estão deixando de ser arrecadados na medida em que nós não temos nem os cassinos e os sites estão localizados no exterior. Esses 20 bilhões de reais poderiam estar sendo parte do bolo tributário. Você vê que o orçamento que a gente estava tratando aqui há pouco tempo atrás na Câmara dos Deputados, a gente estava ali com dúvida em 80 bilhões, ou seja, né, um quarto disso, 25% disso, seriam vindo só de receitas advindas de jogos para poder ser destinados a prefeituras, estados e para a União fazer investimentos. As informações da capital brasileira, do Congresso Nacional para a Band Ceará, no Band Cidade, Napoleão de Castro. Futebol, o Ceará já se prepara para a segunda partida das quartas de final do Campeonato Cearense. O primeiro jogo ganhou de 2-1 aí em cima do Iguatu e a segunda partida acontece lá no Iguatu no próximo sábado. E aí vai com uma vantagem para passar para a próxima fase do Campeonato Cearense. Já o Fortaleza recebe hoje o Pacajus, já fez treino já pronto para essa estreia. Os fãs da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, se despediram em Sergipe e também vão ter a oportunidade de se despedir no interior, né, do estado, na cidade onde ela nasceu. Paulinha Abelha estava internada desde o último dia 11 de fevereiro, quando passou mal e teve aí um problema, inicialmente um problema renal. O velório de Paulinha Abelha aconteceu em um ginásio de Aracaju e foi aberto ao público. Daniel Dial, colega da artista na banda Calcinha Preta,
homenageou a cantora com a música que leva o nome dela e é um dos sucessos do grupo de forró. Abalado, o marido da artista, Clevinho Santos, perdeu 10 quilos em uma semana. A cantora ainda terá um segundo velório nesta sexta-feira em Simão Dias, interior de Sergipe, onde nasceu. Foi tudo muito repentino. A cantora foi internada com problemas renais no dia 11 de fevereiro, entrou em coma e morreu 12 dias depois. A causa ainda está sendo investigada e os médicos não descartam a possibilidade de intoxicação por medicamentos, como anti-inflamatórios e remédios para emagrecimento. Dona de uma das vozes mais potentes e importantes do forró elétrico, a artista sergipana também era conhecida pelo carinho que tinha com os fãs, espalhados por todo o país. Eles fizeram vigília todos os dias em frente ao hospital onde ela ficou internada, em Aracaju. Acompanho a banda desde 2009, mais de 30 shows assistidos. Ela fazia questão de falar meu nome e sempre permitia que eu tivesse acesso ao palco. A menina que trabalhou com o pai como feirante logo percebeu que, em vez das barracas nas feiras, teria mais potencial nos estúdios. A carreira como cantora profissional começou já aos 12 anos. Aos 20, em 1998, ganhou destaque nacional ao se tornar uma das vocalistas da banda Calcinha Preta. Entre idas e vindas, Paulinha ficou mais de 15 anos no grupo e tinha voltado a cantar com a banda em 2018. Não posso te ver longe assim, fugindo de mim. Há coisas que não dá pra pagar. O presidente Jair Bolsonaro e artistas como Wesley Safadão e Luan Santana lamentaram a morte de Paulinha, que tinha apenas 43 anos. Os amigos fizeram questão de ressaltar o grande legado que ela deixa para a música nordestina. Para todo o Brasil, para os fãs, mas eu creio que o que Deus tinha para ela é bem melhor do que isso aqui. E a parte alegre da banda era ela. Vai deixar um vazio enorme que jamais será preenchido. Se tem uma coisa que ela me ensinou foi me tornar uma pessoa melhor. É triste ver assim, mas só quem conheceu a Paulinha sabe o que eu tô falando. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Beijo, gente! O Band Cidade termina aqui. Obrigada pela sua companhia e que a gente possa ter nos próximos dias notícias de paz no mundo. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu desde a madrugada e o pronunciamento dos presidentes, presidente dos Estados Unidos, presidente da Rússia, toda essa movimentação. Você acompanha agora no Jornal da Band e depois dá uma aliviada aí nessa tensão com o Faustão. Eu espero você amanhã. Até lá!